Bom, meus amigos, a NBA voltou e vocês vejam só, tem também podcast sobre a NBA no Comentarista Corneta, o perfil favorito de vocês de esportes americanos e esporte no geral. Pois é, tô aqui com meus amigos Igor Tonetti, Conrado Balucci, para a gente falar dessa semana de estreia da NBA. Foi um tempo muito longo, sem de espera, muita movimentação nessa off-season e os jogos começaram a rolar. Então aqui, a gente está aqui para falar desse comecinho de temporada. Uma boa tarde, que está gravando de tarde, obviamente. Boa tarde para você, Igor. Boa tarde para você, Conrado. Muita coisa aconteceu já nesses primeiros dias, hein? Quem quer começando a falar? Pode ser você, Conrado. Valeu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Igor. Pois é, grande expectativa. Já não vi a hora, né, de começar aí a temporada da NBA, uma temporada que eu acho que vai começar numa rotação diferente, numa rotação mais alta. A gente já percebeu isso nos primeiros jogos, né? Nas temporadas anteriores, a gente viu os jogadores ainda esquentando a mão. Pré-temporada servia mais para a turma do terrão, para os bancários, ganhar um pouco de rodagem. Eu acho que isso muito por conta desse torneio de início de temporada que a NBA vai implementar esse ano, os times já vêm mais ajustados. A gente viu titulares aí jogando 30 minutos na pré-temporada, isso era algo que a gente não via nas outras edições da NBA. Então, é uma expectativa muito grande. Tivemos a estreia do Wembanyama, que a gente vai falar daqui a pouco, já tivemos Jokic brilhando, Doncic brilhando, LeBron James com limitações, tem bastante coisa para falar hoje e estou muito animado, agradecendo já o convite, né, por participar aqui do Comentarista Corneta. Vai ser uma ótima temporada falar de NBA e estar aqui com vocês é sempre um prazer. Passo para o Igor agora. É isso, boa tarde aqui aos amigos Conrado, Pedro e principalmente a vocês também. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja, do país que você esteja. Então, esse é mais um nosso projeto, né? O de três aqui, que é como o próprio nome já diz, um podcast feito por três pessoas, né? Onde três pessoas vão debater o que vem acontecendo e o que vai acontecer nas próximas semanas da NBA. É um projeto, até o Curi depois fala um pouco mais, mas é um projeto semanal. A gente vai soltar para vocês aqui todo dia, toda sexta-feira de manhã, semanalmente vai sair para vocês ficarem aí ligados do que aconteceu e do que vai acontecer na NBA. Cara, semana. Eu tava com muita saudade da NBA pelo simples fato de dois motivos. O primeiro era ver o Wembanyama jogando, cara. Para mim era o motivo especial dessa volta. É o jogador que, talvez desde o LeBron James, é o que a gente mais espera alguma coisa. Eu não falo do LeBron James porque na época eu tinha 5 anos de idade, eu nem acompanhava esportes americanos. Mas assim, a gente vê o hype todo que ele está sofrendo da mídia americana, principalmente por se tratar de um estrangeiro ainda, né? Que o americano tem meio que essa repulsa com o estrangeiro, mas eles também estão muito ansiosos para ver o Wembanyama jogar. A gente viu um pouquinho dele na J-League, que não foi muito bom, não foi muito certo, mas ele estreou ontem, estreou contra o Dallas, um duelo que aqui no Brasil a gente trata como rivalidade, mas lá nos Estados Unidos não é tão rivalidade assim. O Spurs tem mais rivalidade com o Lakers, mais rivalidade com outras equipes da Conferência Americana. Mas, enfim, nossa, falando do futebol americano, Conferência Oeste, perdão. Enfim, vai ser bem legal hoje e vamos também falar dos próximos jogos, né, Pedro? Que vai acontecer entre hoje e amanhã, né? Sem sombra de dúvidas. A gente está gravando numa quinta-feira e vai mais ou menos ser assim a temporada inteira, então já deixa aí anotado, sexta-feira de manhã é dia de três podcast, hein? O elenco é um pouco rotativo, às vezes o Igor vai estar aqui, temos mais um convidado para a próxima semana, que na próxima semana eu falo quem é, eu apresento ele para vocês, mas vamos lá então, meus amigos, vamos começar pelo começo, né? Terça-feira teve a rodada de abertura da NBA. Começamos com os atuais campeões, Denver Nuggets, recebendo o Los Angeles Lakers, né? E parece que não mudou muita coisa desde que o Denver Nuggets varreu o Los Angeles Lakers nas finais de conferência da Conferência Oeste, né? No comecinho desse ano, né? Lá para junho, julho. Conrado, o que você pode destacar desse jogo? Como é que você viu? Não sei se conseguiu ver o jogo na hora e tal, mas o que você pode destacar desse jogo? Como é que você vê
o começo dessas duas equipes. Não tinha como não ver, né? Acho que na ansiedade que a gente estava do início da NBA, até se tivesse para o ímpar dos caras lá, a gente estava acompanhando. Gostei muito da defesa do Denver. Eu achei que, por vários momentos durante o jogo, o Lakers movimentava bem a bola e ainda assim não conseguia espaços, arremessos sempre contestados. Então, assim, Denver é uma equipe muito forte, tem, na minha opinião, o melhor jogador da NBA. Alguns discordam, acham que é o Antetokounmpo, eu acho que é o Jokic. Ele é simplesmente fantástico, já estreou aí com um triplo-duplo, 29 pontos, 13 rebotes, 11 assistências, jogando 36 minutos, então assim, já numa rotação lá em cima. Jamal Murray com uma ótima partida também, deu 6 assistências, fez 21 pontos. Gostei muito da apresentação do Denver, que é o que a gente deve esperar mesmo, a vitória de 119-107. Esse deve ser o time do Denver, é o meu favorito para ser o primeiro colocado da conferência. Então, Denver não me trouxe surpresas. Agora, do lado do Lakers, eu já tenho algumas ressalvas a fazer. A primeira é prestar muita atenção na questão da saúde dos principais jogadores, né? LeBron James e Anthony Davis. O sucesso do Lakers nessa temporada vai passar muito pela saúde desses caras. O LeBron James, ele é um cara de 38 anos, ele é um cara decisivo, ele é um superstar, mas ele não vai poder ter aquele volume de jogo, carregar o volume de jogo dos Lakers como vinha fazendo nas outras temporadas. Ele foi o principal pontuador do time, 21 pontos, mas eu acho que para essa temporada o Anthony Davis vai ter que chamar mais a responsabilidade. Eu sei que o Igor ele tá mais por dentro ainda do Lakers, você cure mais ainda, mas eu acho que o Anthony Davis ele tem que chamar um pouco mais a responsabilidade. Ele não teve um aproveitamento bom nos arremessos nesse jogo contra Denver, né? Foram 6 de 17, arremessou para 35%. Então, assim, né, Edi, vai ter que melhorar para ajudar o papai LeBron. O Lakers incorporou um pouco o time, né? Com a chegada do Chris Wood, Gabe Vincent, que eram jogadores importantes, né? O Wood fez uma temporada espetacular no Houston, depois foi para o Dallas. O Gabe Vincent, titular do Miami Heat, são caras que podem chegar para compor junto ali com o Hashimura, junto com o Austin Reeves. É uma boa defesa, é um coletivo bom e tem duas grandes estrelas. Então, acho que o Lakers também é um time que tem tudo para chegar lá, mas vai passar muito aí pela saúde dos principais jogadores. Foi um jogo bem difícil, assim, porque o Lakers passou a maior parte do tempo correndo atrás do placar, né? Abriu uma distância no primeiro quarto ali, mas assim que Denver chegou e passou, não deixou a vantagem perder, né? Denver é um time muito coletivo, cara. É muito, muito interessante ver que na NBA tão povoada de estrelas e muito isolation e tudo mais. Denver é um time que, cara, você para pra ver, todos os titulares passaram de 10 pontos, né? Então isso é muito, muito interessante de ver. E o Anthony Davis começou sólido o jogo, começou com 17 pontos no primeiro tempo e ficou assim, né, Igor? Desapareceu depois. Então, eu ia até ressaltar isso. Vocês comentaram do elenco mais profundo do Lakers, que, sem sombra de dúvidas, é 3 vezes melhor do que o elenco que começou a última temporada pelo Lakers, que ainda tinha o Russell Westbrook, outros jogadores também. Mas o que eu falo aqui é a questão da inconsistência do Lakers, tá? O LeBron James fez 21 pontos, tudo bem. Só que, assim, o Taurean Prince e o LeBron James foram os únicos que tiveram mais de 50% de aproveitamento no jogo inteiro, né? E não é que assim, outros jogadores foram com 48%, não. Outros foram com 35%, que é o mais próximo, que foi o Anthony Davis. Para mim, Austin Reeves, que era um jogador que a gente também esperava alguma coisa, porque jogou muito bem na temporada passada, foi, talvez, vou ser bem sincero, para mim foi o segundo melhor jogador do Lakers na temporada, porque a gente contou com muita lesão do Anthony Davis, também teve a lesão do próprio LeBron James, que fez ele perder alguns jogos, mas a gente estava esperando alguma coisa dele, também por conta da Copa do Mundo de basquete, que ele jogou até que um pouco bem, mas também menos de 40% de porcentagem nos arremessos. O Gabe Vincent, um cara que ele chegou para ser o famoso atirador de longe do Lakers, né? Isso, shooter, o cara do perímetro, também com 37% aqui de bolas acertadas.
Aí eu não vou nem falar do D'Angelo Russell, porque assim, eu já tive no meu time e sei muito bem como é que esse vagabundo joga, com todo respeito, mas assim, ele não tem vontade de jogar basquete, cara, é isso. E, enfim, e é o que você pega depois no lado do Denver, a outra moeda, né? O Denver já teve aí, no time que entrou de titular, só o Michael Porter Jr. que teve menos de 40% de porcentagem em arremessos, né? Como sempre, afinal de contas, ele sempre tijola o aro e quando precisa ele vai lá e faz os pontinhos dele. Mas a gente teve 3 jogadores com mais de 20 pontos. Isso, infelizmente, se você deixa um time anotar tantos pontos em você com jogadores diferentes, é muito difícil você conseguir vencer a partida. Então, para mim, foi uma estreia. A derrota em si nem foi tão frustrante para o Lakers, porque é a melhor equipe da NBA hoje, na minha opinião, o Denver Nuggets. É o elenco que está mais tempo jogando junto, é um elenco que tem casca e é o atual campeão. Aliás, lindo anel de campeão do Denver Nuggets, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Assim, E assim, mais bonito que eu já vi, cara. sim, sim. Não, e o que me pega mais essa questão disso, dessa questão da inconsistência. Terron Prince, gostei de ver, chegou, né, do Timberwolves para pro Lakers para somar e vem mostrando realmente que é o cara que vai chegar para somar, jogou bem. Mas acho que o que foi descarado na partida mesmo foi essa questão da inconsistência e, obviamente, também Red Jackson colocando o vovô LeBron nos patins, hein? Bichão caiu ali depois do crossover, e tomou cesta de 3 na cabeça aí, vovô. Já era, hein? Tchau, tchau. A liga já foi para você. É claro que é brincadeira, Cara, mas é meu é comentário. impressionante como o Red Jackson ele gosta de jogar contra os Lakers, cara. Sempre que ele jogava pelos Clippers, ele ia lá e fazia alguma coisa maluca e dava certo, sabe? Mas acho que a tônica do jogo é essa. Claro que é primeiro jogo da temporada, não significa absolutamente nada. Tem muita coisa para evoluir. O Vanderbilt não jogou do lado do Lakers. Mas eu gostei de ver que o time de Denver conseguiu jogar todo mundo bem, mesmo perdendo o Bruce Brown, que para mim foi a terceira melhor peça da equipe, né? Principalmente nos playoffs do ano passado. E foi uma peça importantíssima para o Denver conseguir ser campeão, né? Uma última coisa que, depois do jogo e tal, nas entrevistas, o LeBron foi perguntado, né? Porque ele já tinha jogado apenas 29 minutos e tudo mais. Ele parecia estar bem saudável na pré-temporada, jogou mais jogos do que costuma jogar na pré-temporada, né? Geralmente ele joga o último só. E sim, verdade, foi confirmado por ele mesmo e pelo Darvin Ham. Ele terá restrição de minutagem essa temporada, vai jogar aí de 29, 25 a 30 minutos por jogo para poupar a saúde de um cara que também está na sua 21ª temporada, o que já faz ele ser maluco, né? Cara, mais de 20 anos jogando em altíssimo nível e pode contribuir muito, com toda certeza. Acho que é o líder vocal desse time, sem sombra de dúvida, mas o Anthony Davis, ele tem que assumir a responsabilidade e conseguir pelo menos uns 25 pontos de média por jogo. Não pode ter 17 pontos num jogo, no outro ter 35, depois ter 11, sabe, cara? Tem que dominar defensivamente. Tudo bem que é o Jokic, não dá para parar o Jokic, desce para parar o Jokic, né? Ele não seria o melhor jogador da liga atualmente. Bom, mais algum comentário? Ou podemos passar para o próximo jogo da terça-feira? Não, podemos. Eu acho que é só assim. Eu acho que foi uma decisão muito assertiva do Lakers em reduzir essa minutagem do LeBron James. Eu acho que naturalmente o Anthony Davis vai sentir essa pressão de ter a responsabilidade do time. Então, além de você manter o LeBron James saudável a temporada inteira, você ainda passa esse recado para o Anthony Davis. Ó, você vai jogar mais. A responsabilidade do time agora é sua. Assuma o seu posto de superestrela. Eu acho que isso foi uma decisão muito assertiva do Darvin Ham, de toda ali a direção do Lakers, e que eu acho que deve ter aí uma campanha melhor do que no ano passado. Eu queria só ressaltar como que eu vejo muito isso, né? Um time que não tem muito problema de ego, né? O time do Denver Nuggets, né? Talvez por isso que seja um time que está há tanto tempo chegando longe e com um elenco tão fechado assim, né? A gente não vê confusão, a gente não vê jogador pedindo troca, muito pelo contrário, é um time que não está em um dos melhores mercados, como é o caso dos Lakers, no caso dos Clippers, do Knicks, não está nesses mercados maiores, mas é um time que monta elencos para ganhar títulos. Então, algo que tudo indica, esse ano são os franco favoritos e vai ser difícil imaginar ver algum time vencer
o Denver Nuggets em uma série de pelo menos aí 7 jogos. Né? Quando você tem a sua principal estrela, o melhor jogador do time, o top 3 ali da liga, um cara que ele é low profile, né? Ele é um cara que ele é averso, ele tem aversão à badalação, à mídia. É isso que eu acho que você foi muito bem nessa colocação da questão de controlar o ego desse time. Ele tem um conjunto absurdo, ele tem uma defesa muito bem montada, um ataque muito poderoso e os ânimos todos controlados. Eu acho que é uma receita do sucesso, né? Tanto é que foi o atual campeão. Acertou bem nessa. Bom, vamos ver como é que esses dois times vão para a temporada. Eu acho que estão entre os 5 favoritos da Conferência Oeste. Eu acho que dá para falar isso sem pestanejar muito, assim. Mas vamos ver, né? A NBA é cheia de surpresas. O segundo jogo da noite foi entre Golden State Warriors e Phoenix Suns. E o Phoenix Suns cometeu o crime, que não é bem crime, né? Porque esse time do Golden State tem muitas críticas, muitas inseguranças, muitas incertezas. Mas foi um jogo apertado, cara. Foi um jogo decidido por 4 pontos, 108-104. Mesmo sem Bradley Beal, o Phoenix Suns conseguiu ir lá para São Francisco e vencer o Golden State Warriors, Igor. Pois é, venceu um jogo excepcional do Josh Okogie, tanto no ataque quanto na defesa, conseguiu bastante end ones. Destacar aqui, cara, o que fizeram com o Kevin Durant, hein? 31% de field goal só. E eu gostei de ver o Booker nessa nova posição dele como meio com um armador, né? Ele distribuindo mais o jogo. Vou pegar aqui os dados dele na partida. Ele teve 8 assistências, então é um número grande para ele. Ele era um cara que geralmente pegava a bola e só arremessava, né? Quando tinha o Chris Paul no time, até porque você tinha o Chris Paul no seu time, então você não precisava se preocupar com a armação e tudo mais. Gostei de ver ele nessa nova posição. Achei que o Nurkic também, na minha opinião, não estou falando de talento, não estou falando de teto, mas na função center para pegar rebote e fazer uma cesta, ou pegar rebote e defensivo, ele é melhor do que o Ayton, na minha opinião. Então, não é muita coisa também o Nurkic, mas para mim também foi uma dessas brigas do garrafão. Eu não via o Looney perdendo pro Ayton nessa batalha de garrafão. E perdeu pro Nurkic, que é um center que por muito tempo jogou, né, à sombra do Damian Lillard lá em Portland. Teve uma temporada boa, mas aí acabou machucando a perna. Depois, na bolha, teve uns bons jogos naquela run do Portland Trail Blazers e tudo mais. E voltou bem. O Eric Gordon também entrou, matou algumas bolinhas e tudo mais. Mas o que me pegou bastante nesse time foi essa questão, assim, sem o seu terceiro melhor jogador, que é o Bradley Beal, eles conseguiram vencer. Claro que, assim, agora falando do Warriors, coitado do Stephen Curry, né? 27 pontos para ele, foi de longe quem mais pontuou no time, quem chegou mais perto depois dele foi o Klay Thompson, que tá nessa questão contratual com o Warriors, pode ser também que tá jogando nessa preguiça aí por conta disso, por conta de não conseguir chegar ainda a um acordo contratual para a próxima temporada. Mas não tem como, né? Ele foi muito mal para 3 pontos, 3 de 11 em 3 pontos, que é o diferencial do Klay, né? 27% para ele, parece que está falando de alguém que, sei lá, um center, né? O André Drummond, sei lá, mas foi realmente muito. Foi um jogo estranho dele. Chris Paul, cara, de verdade mesmo, errou. Ele tentou virar o Curry, começar a chutar a bola de 3 pontos, errou todas. Ele ficou de 0 de 6 em 3 pontos. Senti que ele tentou provar para, sei lá, não sei se para o Curry, para o Steve Kerr, para a torcida do Warriors, que ele chega nesse time com o mesmo DNA do Warriors, mas não foi nada igual. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa ligação entre os dois, né? O primeiro jogo não funcionou. O Curry fez 27 pontos, jogando menos minutos que o Chris Paul, né? Então, assim, achei que foi um jogo meio frustrante, mas um detalhe positivo que eu, pelo menos, achei foi o Jonathan Kuminga. Não achei que teve um jogo ruim, apesar de ter feito poucos pontos, né? Foram 12, mas ele tá conseguindo as minutagens que a torcida do Warriors tanto pedia, né? Então, na minha opinião, é um time que a gente tem que ficar bastante de olho, não deve brigar lá em cima no Oeste, falando isso, né? Obviamente, totalmente sem pensar, falando de um primeiro jogo. Não acho que tenha calibre para
ficar em grandes posições, como é o caso do Denver, do Lakers, eventualmente até do próprio Clippers. Mas, assim, é um time que está com peças aí que precisa se encaixar para o time jogar bem. Tem potencial, tem estrelas, ainda não tem o Draymond Green que não jogou, pode também ter sido uma das questões aí para o Warriors não conseguir parar tanto o Suns, mas para mim foi um jogo que mostrou realmente o que vai ser a temporada. É um Suns com uma arma ofensiva muito maior do que a do Warriors. Bom, vamos lá. Primeiro os Warriors, né, que perderam o jogo. Eu acho que o Chris Paul, muita gente pedia, né, a troca do Chris Paul. Assim que ele chegou à franquia dos Warriors, eu já vi muita gente falando que os Warriors deveriam trocar o Chris Paul, e eu sempre fui contra, eu sempre fui fã um pouco do jogo do Chris Paul. Ele é meio pipoqueiro, ele chega na hora decisiva, ele entrega a paçoca, e isso ele já fez muito nos Clippers, já. Só que eu acho que o Chris Paul é um cara ele é um cara que ele é extremamente adaptável a vários esquemas. E eu acho que o Steve Kerr pode ainda dar muita gasolina para o tanque desse cara. Eu acho que ele vai encaixar ainda, apesar da partida até que ruim dele, ele deu 9 assistências, que é a área dele, e ele vai distribuir muitas assistências mesmo nesse time, principalmente quando o Draymond Green não jogar, então ele vai distribuir muito o jogo mesmo, mas ele é um cara da bola da meia distância, que esse time não tem tanta bola de meia distância, eles têm tiros longos, os próprios arremessos de 2 pontos do Curry, do Thompson, são ali praticamente da linha dos 3, então eu acho que o Chris Paul ele vai encaixar. O Klay Thompson, que o Tonetti citou agora há pouco, realmente, e já não é de agora, né, Igor, que ele vem dando dessas na linha dos 3. Tem partidas que ele faz absurdas, ele coloca 9 bolas de 3, depois ele passa 10 jogos colocando 2, 3 e errando 15. Então, o Klay Thompson realmente ele vive essa montanha-russa. Também vejo um Steph Curry sobrecarregado, assim como foi na temporada passada. Eu acho que os Warriors devem sofrer mesmo com o Curry sobrecarregado, mas eu vejo o Chris Paul encaixando bem ainda nesse time. Eu ainda daria um pouco mais de tempo. Gostei muito da partida do Moses Moody, eu acho que ele jogou bem, teve ali 67%, apesar do volume baixo de jogo, ele foi bem na defesa. E assim, o Warriors é esperar um pouco ainda, é esperar o Chris Paul se assentar, é esperar para ver como que esse time vai encaixar depois com o Draymond Green. Eu acho que ainda pode tirar bastante caldo daí. Também não vejo o Warriors brigando tanto lá em cima, mas eu vejo o Warriors com certeza no playoff. Todo time que tem Steph Curry, você imagina que vai chegar nos playoffs. Agora o Phoenix Suns. O Phoenix Suns é um time que eu acho extremamente interessante. A primeira coisa foi a troca do Ayton, né? O Phoenix Suns estava desesperadamente tentando se livrar do DeAndre Ayton, que era um baita de um problema, assim como o Warriors tentou se livrar do Jordan Poole depois daquele rolo todo com o Draymond Green. O DeAndre Ayton era uma pedra no sapato do Phoenix Suns. A chegada do Nurkic, tanto que o Nassis Little, ele nem era cotado. Quando o Suns fechou a troca, nem sabia quem era o segundo cara que ia chegar para o time, chegou o Nassis Little. Mas eu vejo o Nurkic se dando bem nesse esquema de jogo. Ele é um cara que vai entender o lugar dele dentro desse time. Ele não vai querer ser mais estrela do que o Devin Booker, do que o Kevin Durant, como o DeAndre Ayton achava que ele era. Você vê que na entrevista dele, chegando lá na nova franquia, ele falou várias vezes Dominaton, eu sou o Dominaton, eu vim para dominar e tal, aquela coisa toda. E eu acho que o Nurkic ele é mais eficiente que o Ayton. Eu acho que o Ayton falta agressividade e é algo que o Nurkic pode dar a esse time do Phoenix. Ele vai aprofundar o garrafão, ele vai dar uma nova dinâmica para esse time. Com a chegada do Bradley Beal, cara, eu acho que o Devin Booker não deve se manter tanto nessa função de armador. Eu acho que o cara que deve assumir essa responsabilidade deve ser o Bradley Beal. Quando o Booker, na temporada passada, fez a função de armador, não foi o melhor Booker que a gente viu. Quando o Durant fez essa função, menos ainda. O Bradley Beal também não. Mas eu acho que dos três, eu acho que é o cara que está mais perto de assumir essa responsabilidade. Eu acho que o Frank Vogel vai fazer um trabalho bacana nesse time. Eu coloco o Phoenix lá em cima na conferência também. Tem o Booker, tem o Durant. Booker ontem 32 pontos, 6 rebotes, 8 assistências. É um cara impressionante.
E o Durant, né? Durant 7 para 22, 32% nos arremessos, 6 de 20 na média distância, nos arremessos de 2 pontos. Então, o Kevin Durant tem que melhorar bastante nisso, mas eu vejo um time do Suns também bastante arrumado e acho que a chegada do Nurkic, embora não tão talentoso quanto o Ayton, acho que ainda vai melhorar mais esse time. Ô, Conrado, rapidinho aqui, só para não interromper o Curi. Eu quero muito ver também, porque assim, o Bradley Beal, nos tempos de Washington, sempre teve um armador com ele, né? Foi assim com o John Wall, foi assim com o Russell Westbrook, né? Então, tinha sempre alguém junto para fazer as jogadas para ele, onde ele era o cara que, sim, o máximo que ele fazia era chutar ou fazer uma jogada de isolation e tal, porque ele, depois que o John Wall teve as lesões e eventualmente saiu da equipe, ele foi o franchise player, né? O jogador principal da equipe, então, obviamente, os game winners eram todos dele. Eu quero muito saber como é que vai ser também, porque ele não tem esse histórico de ser um bom passador, de ter bons números, né, bons recordes como passador, porque realmente ele nunca precisou fazer isso. Agora, tá jogando em um time que realmente você falta a função armador, né, o point guard mesmo, não tem nesse time. Você vai ter um shooting guard que é o Devin Booker, que jogando de armador conseguiu fazer um bom trabalho, mas a gente também não sabe se realmente é por conta do Warriors não ter também colocado tanta pressão nele, ou se realmente por conta do talento próprio. Ô Igor, rapidinho, e o Grayson Allen, hein? Que partida que ele fez pelo Phoenix ontem, meu, 0%, errou tudo que tentou, jogou 21 minutos, 0 de 6 nas e não cestas de conseguiu quadra. machucar ninguém, né? Que é o que ele também tenta bastante, né? Já bateu na NBA inteira, né? Verdade. Já bateu em muita gente, cara. Inclusive o Caruso, né? Que o Pedro Curi lembra com tanto amor e carinho, quebrou o pulso por conta dele, né? Ele deu um soco no Caruso lá. Realmente, 0 de 5 em field goals e 0 de 5 em lesões também. Parabéns ao Grayson Allen. Passou zerado, cara. Bela estreia, bela estreia. Assim, acho que, só pra gente matar esse assunto, tem uma questão, assim, eu acho que o Chris Paul, ele é um bom encaixe para os Warriors, justamente para ele ajudar essas peças menores, né? Não menores de altura, mas de menos importância na rotação, como um Kuminga, como o Moses Moody, até o Dario Saric no pick and roll, fizeram algumas jogadas interessantes. O Saric é um cara que tem esse espaçamento de quadra também, mete ele é uma muito bolinha. Inteligente, né? Ele é um cara de de basquetebol europeu, que é muito jogador de equipe, consegue, tem seus pontos na mão. Ele não é um melhor protetor de aro do mundo, assim, mas eu acho que é um cara no pick and roll que o Chris Paul pode chegar a funcionar. E vamos ver, cara, o Draymond Green não jogou, é o elo defensivo desse time do Golden State, então tem que ver aí. E eu acho que já tem até uma entrevista do Frank Vogel falando que quem vai ter mais tempo com a bola na mão é o Devin Booker, tá? Não sei se é o Bradley Beal que vai assumir essa função. O Devin Booker, por mais que ele seja um cara que gosta de criar o próprio arremesso, é um cara com muito volume, ele realmente pode assumir essa função. E eu acho que ele foi muito bem nesse jogo, tá? Principalmente no final do jogo, conseguiu bons passos pro Nurkic, né? Quando a defesa dobrou para ele, até pro próprio Josh Okogie, que o Igor citou. Então vamos ver, com o Bradley Beal é mais uma arma e você não pode dobrar em nenhum deles, né? Esse é o grande problema, né, desse time do Phoenix Suns. Se você dobrar em um, vai sobrar marcação no outro, e aí você vai tomar pontos e pontos atrás de pontos. E Curi, rapidinho aqui, só antes da gente passar, destacar também, a gente falou do banco do Lakers, que foi mal também, o banco do Warriors foi péssimo, né? Foi assustador, assim. O único que fez alguma coisa diferente foi o Kuminga mesmo, que eu ressaltei, porque o Gary Payton também, 0 pontos, cara. O Muri até teve Gordon, né? 10 pontos. O Eric Gordon foi bem pelo Suns. Pelo Suns, né? Uma boa contratação, um cara experiente. E assim, essa provavelmente é uma das piores partidas ofensivas do Warriors no ano, tá? Eu duvido que o time vá chutar para 35% do arremesso de quadra alguma outra vez, 27%, 23% da linha de 3 pontos. Assim, é um time que é muito consistente no arremesso, não é um time que tem números baixos, então assim, foi uma noite difícil pro time de São Francisco. Bom, e ainda assim perdeu de pouco, né? E ainda perdeu de pouco, exatamente. Mas muito por conta do demérito do Suns, né? Que o Kevin Durant tava numa
sei lá o que aconteceu, tá acontecendo com o Kevin Durant, cara. De verdade, ele não vem jogando bem. Desde que chegou no Phoenix, assim, tá muito inconsistente. Mas vamos lá, para os jogos de ontem, quarta-feira, tivemos aí vários jogos, mas vamos falar aqui dos principais. Começando por Knicks e Celtics. Vitória do time Celta lá no Madison Square Garden, a meca do basquete, né? E, cara, grande estreia do Porzingis, hein? Foi um jogo bem acirrado, assim. O Knicks teve uma vantagem de 7, 8 pontos no último quarto e explodiu ela, né? Com aquela facilidade que só o New York Knicks consegue fazer, com o Julius Randle jogando aquele basquetebol que a gente está acostumado também, né? Mas assim, foi um jogo bem competitivo, não foi a estreia do Drew Holiday também em temporada regular pelo Celtic, mas quem roubou a cena foi o Kristaps Porzingis, cara. Grandíssimo jogo dele, é uma arma muito interessante, né, Conrado? E que eu não dava nada pro Porzingis, cara. Eu não Nem gosto eu, dele. nem Eu Somos eu, não dava dois, somos três, nada. então. nem eu. Somos três, então, porque eu acho que um cara que tem a estatura que ele tem, o tamanho dele, ele é um cara. Parece que ele tem medo do jogo, parece que ele tem medo do confronto, ele tem medo de ser dominante. O cara com a altura dele, por onde ele passou nos Knicks, no Dallas, é um cara que preferia chutar de três a infiltrar, invadir o garrafão e ir para a cravada. Então, eu sempre tive muitas desconfianças em cima do Porzingis. E o cara, logo no jogo de estreia, faz 30 pontos, pega 8 rebotes e faz realmente uma partidaça. Apesar de que, apesar da vitória e da boa estreia do Porzingis, o Tatum, né, sendo o Tatum de sempre, 34 pontos, 11 rebotes, 4 assistências. O Drew Holiday, né, estreando também nesse time, eu estava muito esperançoso para ver como é que o Drew Holiday iria entrar nesse time que perdeu o Marcus Smart, que era uma peça importantíssima, e conseguiu fazer aí uma reposição, de certa forma, à altura. Eu prefiro ainda o Marcus Smart, mas o Drew Holiday também é um cara muito eficiente. Eu achei o Celtics muito individualista no ataque. Em momentos em que os Knicks encostavam no placar e o jogo ficava pau a pau, o Celtics voltava com aquele mesmo modelo de jogo de temporadas passadas que fez com que o time naufragasse nos playoffs, individualizava demais o jogo. E aí, quando você individualiza o jogo e o time adversário sabe que toda a bola vai ser na mão do Tatum, porque o Jaylen Brown fez uma partida péssima ontem. Jaylen Brown foi muito mal. Terrível. Queria, hein, que pagar muita grana para ele ia ser um erro. Tá no seu fantasy ele, Tonetti, ou não? Não, não. Não, é que assim, nessa off-season o Celtics anuncia o max contract para ele, eu mandei pro Curry na hora. Eu falei, cara, tá muito fácil ganhar dinheiro. Né? Eu também achei. Também achei o Jaylen Brown chutou para 36%, errou todas as tentativas de três. Uma partida realmente apagada e que foi camuflada pela boa estreia do Porzingis. Então, assim, o Celtics é um excelente time, tem um excelente jogador, que é o Jason Tatum. Me surpreendeu o Porzingis, realmente não dava nada para ele, mas se ele mantiver essa mentalidade agressiva, dando tocos, pegando rebotes, cravando bolas, de realmente dominar o garrafão, o Celtics vai ganhar um jogador que não teve na temporada passada. E isso pode ser um fator determinante. Agora, a vitória no Madison Square Garden, por 4 pontos de diferença, passou também muito pelo demérito dos principais arremessadores do New York Knicks. Jalen Brunson, Julius Randle, foram muito mal nos arremessos. O Julius Randle arremessou para 23%, foram 5 de 22, 2 de 14 na bola de média distância. O Brunson, 6 de 21 no field goal total, né? 29%. Então o ataque foi muito mal. Quem deu ali um sopro de esperança para o time foi o Quickley, que estava on fire, fez 24 pontos. O RJ Barrett também jogou bem, fez mais 24. Agora, esse time do Celtics, eu acho que se ele individualizar o jogo que nele fez na temporada passada, ele pode ter problemas. Se for o Celtic do começo do jogo distribuindo bolas, esse time pode chegar mais longe. Cara, assim, sobre o Celtics, eu acho que é um time que tá muito hypado, né? Porzingis estreou bem agora, mas Drew Holiday, para mim, ele é o melhor defensor da NBA, né? Entre armador,
posições 1 e 2, né? Você acha mais que o Marcus Smart? Eu acho ele, assim, eu poderia cometer uma fala bem polêmica aqui agora, mas eu acho ele bem melhor que o Marcus Smart. Bem Bem, melhor, bem bem melhor. muito mais consistente. O Marcus Smart, ele é um excelente marcador, mas ele faz muita besteira. Ele faz muita falta, ele tenta cavar falta e faz falta de ataque, ele comete muito turnover, e ele ofensivamente também é pior que o Jrue Holiday. Assim, não foi a melhor partida do Jrue Holiday ontem, mas ele é um cara que pode vir para 15, 18 pontos por noite. Você sabe que ele entrega, né? Ele entrega Ele e vai entregar. defensivamente ele nunca desaparece. Ele tá sempre marcando o melhor time, o melhor jogador do outro time, e ele pode marcar das posições de 1 a 4 tranquilamente. Então, assim, é uma adição muito, muito boa. O meu problema com o Boston Celtics é o banco. E, assim, eu sei que tem ali, tá, você tem o Al Horford, que é um cara que é veteranaço, mas é um cara que foi muito bem na temporada passada, né? O cara teve quase 40% das bolas de 3, assim, inacreditável. Mas, para além disso, cara, você vai confiar o banco a Sam Hauser, Peyton Pritchard. Peyton Pritchard. Tipo, não tem ninguém aqui. O Luke Cornet, sério, sabe? Então, para além desses 5 que jogaram, que são, para mim, pode ser o melhor quinteto da NBA, que é muito bom, por mais que a gente tenha essa questão do Jaylen Brown realmente não valer 300 milhões de dólares, e realmente não vale, mas a inflação nos contratos da NBA, ela tá absurda já faz um tempo. Isso me preocupa no Celtics, tá? Eu acho que é um fator importante. E assim, o New York Knicks, né, e até vou passar um pouco pro Igor agora, é um time que ele tem uma defesa interessante, porque o Tim Thibodeau é um técnico que ele é muito famoso por defesas boas, né? Mas assim, o poderio ofensivo desse time, ele depende muito da bola de 3 pontos cair, né? Porque, tirando isso, o Julius Randle não é um cara confiável, ele não pode ser a primeira opção do ataque, ele não pode estar 22 bolas por jogo. Ele não pode, porque ele não tem eficiência para isso. Mas, enfim, Igor, a bola é toda sua. Cara, eu quero destacar, acho que primeiro de tudo, um bom jogo do R.J. Barrett, né? A gente estava contando isso, esperava, né, por uma escolha tão alta de draft assim em 2019, ele foi terceira escolha geral. Quase foi trocado várias vezes, né? Sim, algum jogo assim dele. Ele teve 24 pontos, foi o maior pontuador, né? Foi o cestinha junto com o Emmanuel Quickley, que também é uma boa surpresa desde a temporada passada na equipe do Knicks. Mas assim, aquilo de sempre, né? Você paga o que você paga pelo Jalen Brunson para ele ter um jogo de 15 pontos, é complicado. Mas ao mesmo tempo, entra no que vocês falaram da defesa do perímetro do Jrue Holiday, que para mim é o melhor defensor de perímetro da NBA, tá? Sendo sincero, mesma opinião minha, não sei a de vocês, mas assim, Eu para mim, acabei de falar que eu também acho ele. Para mim, é ele é o melhor e desde a época de Pelicans, não tô nem ele é falando, muito bom, cara. sim. Eu acho, assim, o Knicks, a gente esperava o Knicks perder nessa partida, até porque o Boston tá com um Big Tree, né? Eu vou colocar entre aspas, porque, enfim, não coloco o Jaylen Brown como uma arma tão poderosa assim para ser colocada em Big Tree. Mas, enfim. Bom, o que eu gosto de ressaltar aqui é como que o Celtics não dá tanta profundidade para o seu banco de reservas, né? Tiveram aqui na rotação, aqui uma rotação de 8 jogadores, né? Então, é uma rotação pouca, baixa, né? Não tem banco, cara. Não É, tem, não Achei tem que faltou força. um pouco o Pritchard jogar. Foi um jogo que eu esperava ver ele jogar mais minutos ao lado do Jrue Holiday, às vezes passando o Jrue Holiday para shooting guard, para marcar outro, até mesmo o próprio R.J. Barrett. Mas não aconteceu, né? Jogou pouco tempo, jogou 11 minutinhos só. O Sam Hauser também, que teve bons jogos nos playoffs do ano passado para 13 minutos. Enfim, Derek White, achei que faltou um pouco dele. O jogo poderia. Se as peças do Boston Celtics jogaram bem nos playoffs, tivessem no mesmo volume, talvez a gente não estaria nem falando de um jogo que foi apertado, né? Porque foi um 108-104. Deveria ser uma lavada, um blowout, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Porzingis. Oi, perdão, Conrado, pode falar. Não, só rapidamente para complementar, a diferença do banco foi 38-12, né?
38-12 a favor do Knicks. Claro, teve ali o Emmanuel Quickley como o arrimo, né, com 24 pontos, mas quando você tem uma diferença tão grande dessa dos bancários, normalmente o seu time vence. E nesse caso, não, o Knicks perdeu, né? Não, pois é, então. É, assim, mas quando você precisa de jogadores como o Julius Randle para jogar, é aquela incógnita. Você não sabe qual versão do Julius Randle que vai jogar. É o que faz game winner e mete 30 pontos por jogo? Ou é o cara que, até um tempo atrás, fazia 9 pontos por jogo, quando era da época de Pelicans, né? Então, E no caso do Celtics, você não pode confiar que o seu quinteto vai levar o jogo nas costas a temporada inteira, os 82 jogos, né? Você vai precisar do banco uma hora. total. E assim, o Jason Tatum, a gente sabe como é que ele é. É uma montanha-russa. Então é jogo de 30 pontos. Semana que vem vai ter um jogo de 8 no primeiro tempo, com ele errando tudo. Entendeu? É aquela oscilação. O Jaylen Brown, a mesma coisa. Então é um time que oscila muito. O Porzingis é um cara que oscila muito. Né? A carreira do Porzingis foi um cara de um destaque tremendo no New York Knicks, depois vai para Dallas e não atinge o potencial esperado, tanto é que é trocado. Né? Vai para Washington, aí consegue voltar um bom futebol, um bom basquete. Mas, assim, um jogo sólido de quem precisava jogar sólido, exceto o Jaylen Brown. Eu vou deixar bem claro isso, porque você está pagando muito caro para um cara que, enfim, tem que jogar melhor. Achei interessante ver essa ligação do Porzingis com o Al Horford. Então, às vezes, chegaram a jogar juntos os dois, então mandava o Porzingis para power forward, ou às vezes o Porzingis entrava de center, porque você tinha do outro lado o Mitchell Robinson para você marcar, que é um cara alto, então se você deixa junto com o Al Horford, fica complicado. E aí vocês trocavam, são dois centers que jogam de power forward e que tem um bom chute de longe. Isso também contribuiu bastante. Vou pegar aqui os dados dos 3 pontos do Porzingis, ó. Foram 5 de 9, mais de 50% de aproveitamento, né? E os do Al Horford foram 2 de 3, então mais de 60% de aproveitamento. Isso é bem interessante também. A gente vê na temporada como é que vai ser, porque eles têm aí dois excelentes jogadores que sabem chutar e são big men, né? Assim, eu acho que assim, só pra gente encerrar um pouco esse jogo, que também assim, são duas franquias, assim, o New York Knicks, por título e tudo mais, ele não é uma grande franquia da NBA, né? Mas ele tá no principal mercado, né, dos Estados Unidos, ele é uma franquia muito grande, né? Tem muita torcida aqui no Brasil também, mas assim, não espera muita coisa dessa Conferência Leste, para além de Milwaukee, Boston e talvez Filadélfia, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, o New York Knicks ele pode até chegar numa quarta vaga, cara. Porque essa Conferência Leste está nivelada muito por baixo. São times muito juntinhos ali, né? Você tem Cleveland, Indiana, tem até Miami, também não inspira muita confiança, mas dá um jeito de chegar sempre, né? Então, assim, eu acho que o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks, eles vão brigar, vão se debater lá em cima entre os dois. São os dois melhores times dessa conferência. Mas, assim, Nova York tem que começar a pensar na trade deadline, no mercado de free agency. E talvez a gente ficar de olho de uma possível chegada do Joel Embiid, tá? Não descarto isso essa temporada, porque se ficar como tá lá em Filadélfia, ele provavelmente não vai querer ficar, não. Que, aliás, o Harden não se apresentou até hoje, né? Então, vamos falar dessa sirigaita já já. Essa bandida barbuda. Né? Já já. Bom, antes da gente passar para o nosso último assunto aqui, penúltimo assunto, na verdade, né? Eu queria fazer um convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? @Comenta Corneta no Instagram. Lá tem um Linktree para todas as outras redes sociais. Estamos no TikTok. Comenta Corneta também. Comenta isso Corneta no Spotify, se eu não me engano. Então a gente está lá também. Estamos no YouTube, né? Se eu não me engano também Comenta Corneta, não é, Igor? Exatamente. Comentarista Corneta no YouTube. Isso. Isso. Enfim, lá no Instagram, Lá no segue a Linktree você gente. vê, né? Tem o Linktree, você pode achar a gente em qualquer rede social. Curte pra gente aí, se estiver no YouTube, se inscreve, dá essa moral. Se você tá ouvindo pelo Spotify, compartilha pra quem gosta de NBA, né? A temporada tá voltando, é bom você começar a acompanhar. A gente vai estar aqui toda sexta-feira de manhã, acompanhando de vocês, pra tomar seu cafezinho, ou se quer ouvir qualquer outro dia, qualquer outro horário do dia, lavando louça, enfim. O convite está feito. Bom, vamos para mim para o melhor momento desses
primeiros dias da NBA, que foi a estreia do francês número 1 do draft dessa temporada, Victor Wembanyama, num jogo contra o Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving, em San Antonio, né? E foi uma estreia bem conturbada, né, pro Wembanyama. Assim, cara, falando pessoalmente, eu tinha uma expectativa muito grande nele, porque a gente viu muito pouco, né? Ele jogou pouco na D-League, a gente não tinha muito acesso, daqui do Brasil, pelo menos, aos jogos dele na França, né? Mas é um cara com muito hype, é um cara de 2,24 m, que tem muita habilidade com a bola, assim, tem vários handling, né, como eles chamam lá, muita skill, né? É um cara que tem essa bola de três, tem arremesso de meia distância, é um cara que pode jogar no poste baixo e conseguir fazer quase qualquer coisa na quadra. É um cara que vai ser um dos melhores defensores por causa também do tamanho, da envergadura. Mas assim, foi um jogo conturbado, cara. Foi um jogo, uma estreia boa, eu considero como boa. Ele mostrou muita personalidade. Assim, o que ele fez no último quarto lá com 5 faltas, para mim mostra muito do que ele quer e muito do Popovich também. Popovich dando confiança pro garoto, é o melhor técnico que ele podia ter, na minha opinião. É um cara que vai ensinar muito para ele. Mas enfim, vamos começar a falar um pouco mais do jogo. O que você achou dessa estreia do Wemby, Igor? Eu achei, assim, o começo do jogo, eu acredito que eu tenho a mesma impressão que todos vocês, né? Caramba, o basquete 2 chegou mesmo. Quem que vai parar esse cara? O cara tem 2,24 m chutando bola de 3 como se fosse o Stephen Curry. Bizarro. O que me preocupou foi depois. Foi o segundo tempo. Porque aí ele começou a fazer muita falta, ele fez 5 faltas na partida. E assim, ele parece que tiraram ele da posição de origem, do estilo de jogo dele de origem, e tentaram rodar mais a bola, só que você colocava ele em posições que não favoreciam o Wembanyama. E aí ele teve um jogo só de 15 pontos, né? Mas um detalhe interessante, Curi, que eu vi antes da gente começar a fazer o podcast, né? Se reunir hoje, é que ele teve os mesmos stats de field goal, assistências e pontos que o Tim Duncan teve quando estreou lá em 99 pelo Spurs. Tim Duncan, que é um dos maiores jogadores da história da NBA, multicampeão, e só jogou, né, no Spurs, com o Greg Popovich, inclusive. Então, assim, dando aquela Isso aí revivida é para... surreal, cara. Isso aí é surreal. Eu achei assim. Completamente E maluco. ele é apenas a terceira primeira escolha geral do Spurs, né? E as 3 primeiras escolhas geral do Spurs antes dele, as 2 primeiras escolhas antes dele foi Tim Duncan em 99 e o David Robinson em 87, né? Então, que obviamente não estreia em 88 por conta do exército americano, né? Que ele fica servindo na Marinha. Mas quando volta também é um jogador que é Hall da Fama, é um excelente jogador. E, cara, eu gostei de ver os jogadores a resiliência dos jogadores do Dallas. Claro que o game winner foi do Luka Doncic, não poderia ser de outro jogador, afinal de contas. Maravilhoso. Nossa, que bola que ele meteu, cara. Caindo A pra gente trás. parece que a gente vê ele jogando, ele fazendo isso todo dia, né, cara? É incrível Cara, isso. é impressionante. É impressionante. Esse step backzinho dele, 3, a gente parece que vê toda vez, parece que é manjado e ele sempre tem sucesso. 33 pontos, assim, excepcional mesmo. O que para mim deixou um pouco a desejar foi o banco de reservas, né? O Steph Curry nem jogou direito. A gente teve o Josh Green também, que não foi tão interessante assim. Mas assim, é um time do Dallas, que é um time que costuma ir para playoff por conta do Luka Doncic. Nas últimas temporadas foi, só na última que não foi, né? Por conta, enfim, da perda da oportunidade. Caiu vertiginosamente, cara. Tava em sexto e foi parar em 11º. E vamos ver, né, como é que vai ser esse time agora. Tem uma boa rotação, bastante gente fazendo pontos, até destacar o Grant Williams com 17 pontos, o Tim Hardaway Jr. com 17 pontos, claro, o Kyrie Irving com 22 pontos, mas 6 assistências, então, claro que não é igual o Luka Doncic, que teve um triplo-duplo, né, com Como 13, sempre também, é. 13 rebotes e 10 assistências, mas assim, senti um pouco de falta mais dessa parte do banco do Dallas. A gente comentou, né, do Celtics, que é um time que não dá muita rotação para o banco. O Jason Kidd também não deu tanta rotação assim para o banco. Foram também os 8 jogadores ali. O Dante Exum, que
voltou para a NFL. Estava no Utah Jazz do Conrado Balucci, aí que está com a gente, há um tempo atrás, acho que foi o auge dele, foi lá. E aí o Seth Curry com menos de 4 minutos por jogo, isso é muito Eu não pouco. entendi isso no meio do jogo. Eu tava vendo o Steph Curry lá sentado no banco. Eu falei, ele tá lesionado? Eu não tinha visto Ele nada, jogou né? 4 minutos só, né? Ele Não dá foi pra entrar no entender. último quarto. Ele entrou no último quarto. Assim, ele é um cara que mete bola. Ele não é. Tá bom. Defensivamente, ele não é a melhor opção do mundo. Não tem segredo isso. Mas é um cara que pode meter umas bolinhas de 3 ali quando você precisar. Mas ainda bem que Dallas não precisou, né? Não, e Mas ele assim, era um cara bastante importante lá em Filadélfia, né? Ele era um não, cara que exatamente. E jogava. antes de ir para Filadélfia, ele teve uma passagem excelente pelos Mavericks, né? Ele Sim. voltou para Dallas agora, é um cara que era a segunda melhor opção depois do Doncic, né? Nessa época, porque o Porzingis não jogava, basicamente. Mas Eu ainda acho que o banco do Dallas, até que nesse jogo, até que contribuiu, né? O Derek Lively com 16 pontos, o Tim Hardaway Jr. com 17, o Josh Green com 11. Acho que ainda, até que, na minha visão, entregou. Claro, mais uma partida absurda do Doncic. Aliás, eu acho que foi o que ofuscou a estreia do Wembanyama, né? Acho que estaríamos falando muito mais da estreia dele, e digo nós, a mídia toda que cobre a NBA, se não fosse mais um triplo-duplo do Doncic. E aí eu entro naquela história da NBA dessa temporada começando numa rotação mais alta, né? Doncic, Jokic, esses caras já entregando aquilo que se espera deles. O Kyrie Irving, que sumidão praticamente o jogo todo, foi aparecer no último quarto com 10 pontos. Eu senti falta do Kyrie mais atuante no começo do jogo, nos primeiros quartos. E o Dallas, cara, eu acho que foi um duelo de times de estrelas solitárias, assim. Eu acho que o Kyrie é um cara que precisa da bola na mão, o Doncic também, o Kyrie ele tem seus problemas defensivos, o Doncic também não gosta muito de marcar, então o Dallas é um time que tem uma defesa muito frágil, e eu acho que vai sofrer bastante nessa temporada. Não consigo ver o Dallas acima de sétimo, oitavo. Eu acho que tem um teto para o Dallas ali numa conferência que é tão disputada. Já o Spurs, né? O Wembanyama vai ser isso, né, cara? Primeiro ano de NBA, você chega, você sofre, você pega times ruins. O Vassell, né, que a gente comentava ontem antes de gravar aqui durante o jogo, fez uma partidaça, 23 pontos. Keldon Johnson também jogou muito bem. E o Wembanyama, acho que ele entregou tudo aquilo que podia se esperar de uma estreia. Muito nervosismo. A questão do posicionamento dele, eu também senti isso. Por vezes, defensivamente, ele um pouco perdido em quadra. Isso abriu espaço para Dallas. Ele passou o segundo e o terceiro quarto sem pontuar nada. O terceiro quarto ele jogou só 3 minutos, problemas com faltas, aí voltou no último. Mas é um cara que o mundo inteiro do basquete está olhando para ele e esperando, né? Os grandes astros da NBA, LeBron James e vários outros já se posicionaram dizendo que o cara é um fenômeno. Então, assim, vamos aguardar, mas vai ser um ano que as atenções estarão em cima dele e não do Spurs, do Greg Popovich. Não vai fazer muito vento esse time, apesar dessa estrela, que é muito legal de ver jogar, né? E o Pop sendo o último, né, Igor, desse Spurs remanescente de estrelas, né, de Tim Duncan, Manu Ginobili, daquela galera toda que veio vindo de títulos, de dinastia, e aí foi todo mundo pulando do barco, só sobrou o Pop. E agora tem o Wemba. O Spurs é o time mais europeu, acho que assim, que a gente pode dizer, ou não europeu, mas internacional, né, da NBA, né? Porque você teve Tony Parker, que é francês, o Tim Duncan, que ele é familiar, se eu não me engano, de pessoas da República Dominicana. Não, na verdade, é Ilhas alguma coisa, cara. Eu não lembro. Eu vou falar melhor. Você teve o Manu Ginóbili também. Falando um pouco nisso, né, até trazendo também para o lado europeu, um cara que eu esperava que jogasse melhor. Ilhas Virgens, viu, Igor? Desculpa te cortar aí. Ah, não, beleza. Ilhas Virgens. Isso mesmo. Ilhas Virgens, Tim Duncan. Não, e assim, um cara que, até falando, né, nesse internacional aí, que eu esperava que fosse jogar melhor, pelo que eu vi já jogando, principalmente num Cleveland muito ruim, é o Cedi Osman, né? Ele, para muitos, era tratado até como uma das jogadores do futuro, assim, que faltava um corpo técnico atrás dele para ele realmente jogar bem.
Mas jogou mal, cara. Fez apenas 12 pontos. O Jeremy Sohan começou bem, mas também, assim como o Wembanyama, no segundo tempo não conseguiu jogar direito. E o Devin Vassell teve uma partida excelente. E é muito bom ver isso, porque é um menino muito novo. Ele e o Keldon Johnson, que foram bons jogadores do Spurs na última temporada. Essa temporada eles têm tudo para melhorar ainda mais o core do Spurs. Mas vamos ver como é que vai ser, principalmente o caso do Wembanyama, como é que ele vai se adaptar aí ao novo a NBA, né? Saindo da Euroliga para ir para a NBA. Cara, eu gostei muito do que eu vi, tá, do San Antonio Spurs. Eu achei que foi um time que jogou com intensidade, o jogo inteiro, correndo a quadra. Assim, muito diferente do basquete coletivo, posicional do Greg Popovich, né? Meia quadra e tudo mais. Mas, cara, o Devin Vassell matando bola de tudo quanto é jeito, o Keldon Johnson brigando muito por rebote. Teve um turnover no final do jogo que meio que selou o jogo e tudo mais, que ele se enfiou no meio do garrafão, no meio de 3 jogadores e perdeu a bola. Mas assim, com o Wembanyama longe dos problemas de falta, né? Que é um cara que provavelmente vai ser visado fisicamente nos jogos, porque ele é muito magro, ele é alto, então por isso ele é forte, né? Ele tem 2,24 m, mas assim, é complicado você exigir dele uma maturidade que ele ainda não tem. Então, acho que tanto o Kyrie quanto o Luka, eles foram atrás do Wembanyama, né, durante o jogo para encher ele de faltas. Então, isso eu acho que ele vai aprender com o tempo, como tirar um pouco a mão, em vez de tentar bloquear todos os arremessos. E é um cara que ofensivamente não tem medo do momento, cara. Com 5 faltas, ele pediu a bola, matou 2 bolas de 3, é, fez a primeira bola dentro do garrafão dele também, que ele foi uma ponte aérea, que jogou muito pouco dentro do garrafão. Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho, né? Porque fisicamente ele é mais alto, mas ele é mais fraco que o Derek Lively, por exemplo, que é um calor que jogou muito bem, tá? Fisicamente dominou o jogo contra o Wembanyama na defesa e tal, pegou o rebote ofensivo. Então acho que isso é algo que ele vai aprender mais ofensivamente, cara. Assim, tanto dentro do garrafão como fora do garrafão, ele é muito, muito habilidoso. Isso é algo que isso não dá para tirar ele. Vamos torcer para ele ficar saudável e conseguir, né, desempenhar uma boa carreira na NBA. Ele tem tudo para ser um dos melhores aí dessa temporada e até melhorar esse time dos Spurs com o tempo, que é um time muito jovem, com provavelmente o melhor técnico da NBA, talvez o melhor técnico da história da NBA, né? Bom, vamos falar um pouco da expectativa dos jogos de hoje, dessa semana inicial da NBA, né? Hoje a gente tem Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, e também tem Lakers e Phoenix Suns, que é um jogo de dois times que já jogaram e tudo mais, então isso fica um pouco para depois. Mas vamos falar um pouco de Bucks e 76ers, porque temos Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo jogando juntos, um duo mortal, né? Se completam muito bem, mas né, é um time que talvez tenha ficado um pouco desequilibrado em questão de ataque e defesa. Mas também temos um Philadelphia 76ers sem James Harden e provavelmente deve conseguir sair de lá o quanto antes, segundo ele, né? Bom, o que vocês acham que vocês podem esperar de Lillard e Giannis nessa temporada, Conrado? Cara, eu tô extremamente otimista. Eu acho que o Lillard é a peça que faltava para esse Milwaukee, embora tenha perdido o Drew Holiday. Eu acho que o Lillard ele vai encaixar junto com o Chris Middleton um jogo rápido, um jogo de arremesso. Eu acho que o Giannis ele ganha muito com o Lillard no time. Eu tô muito animado para ver esse Milwaukee com o Lillard, que não queria sair de Portland, né? Ele gosta de Portland e tudo mais. Não Só queria que até a segunda página, né, Conrado? Ele também. teve todas essas questões, né? Que envolveu aí a troca do Lillard e tudo mais. Só que eu acho que a expectativa é grande. Eu vejo esse time encaixando com o Lillard. Eu acho que ele, de novo, é a peça que faltava. Tem bons jogadores, né, que eu conheço bem, até por conta do Utah Jazz.
que o Utah Jazz ele é um corredor de passagem, né, de jogadores, é impressionante. Mas Jay Crowder, Malik Beasley são caras que podem entregar para esse time. Tem o Brook Lopes, Bobby Portis. Eu acho que são caras que entregam também o jogo em torno do Antetokounmpo, que é um cara muito físico de garrafão. Faltava outra estrela de perímetro, e o Lillard é um dos melhores nisso. Então eu acho que esse time vai encaixar muito. E o Sixers é aquela incógnita, né? É aquela incógnita, o Embiid pode sair, James Harden provavelmente não venha, e aí fica aquela coisa, né? O time já treina sem o James Harden, já monta seu esquema não contando com o Harden, e aí se o Harden vier bônus, ou a gente ainda conta com o James Harden aqui na equipe e de repente ele não vem, como é que fica esse entrosamento? Tá tudo muito nebuloso ainda no Sixers, que teve de certa forma uma debandada. Minhas expectativas são baixas até para esse time. Tem o Pat Beverly lá, que eu gosto bastante, Mo Bamba, que veio do Orlando Magic nessa janela, e o Embidão, cara, que é o MVP. Viu, Conrado? Hã? O Curi ama, o Curi é fã do Patrick Beverly também, cara. Eu gosto do Beverly, mas ele não gosta? É ironia ou é verdade? Assim, eu gosto ironia. do personagem Patrick Beverly quando não é com o meu time, nem quando ele jogou no meu time. Tirando isso, ele pode falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser com qualquer outra pessoa, que eu acho engraçado. Mas no meu time ele foi muito mal, falou um monte de besteira e ainda provocou o LeBron de novo, sem por que fazer isso. Mas tudo Eu certo. gosto do personagem. E assim, no Sixers, eu acho que vai passar muito também de como vai se comportar o Tobias Harris nessa temporada, né? A temporada passada, ele teve média de 12 pontos, 12,8. Over me? Tobias Harris over me? Pouco, cara. Para um cara que pode entregar ali, ele pode perfeitamente ser um cara para 18, 19 pontos de média. Ele consegue entregar isso, 15 pontos que seja, mas 12,8 é muito pouco, ainda mais para um time que possivelmente só vai ter ele e o Embiid, né? Eu acho que Milwaukee vence nessa estreia e eu vejo o Milwaukee ainda como a primeira força do leste, sem dúvidas. Só para contextualizar rapidinho, Igor, essa questão do James Harden, na intertemporada, num evento na China, né, o James Harden Podia ficar por lá, hein? então, xingou o Daryl Morey, que é o GM dos 76ers, chamando ele de mentiroso. Depois ele veio falar que o Daryl Morey prometeu uma expansão de contrato máxima para ele e não quer fazer isso agora, né? Que ele mentiu, entre aspas, isso deixou o Harden furioso. Ele não participou do training camp, né, na pré-temporada do 76ers. Se apresentou uma vez só no training camp, depois não foi mais. Ficou a semana inteira fora dos treinamentos, nessa primeira semana. E tentou viajar com o time hoje e foi barrado por um segurança. Veja só vocês, né? Então, assim, eu acho que ele foi para Milwaukee com o time, mas, assim, não vai jogar hoje, não tem previsão de estreia. A gente nem sabe se ele tá em forma, né? Porque ele literalmente se engordou para sair de Houston, né? E, assim, vamos ver. A expectativa é que ele não fique em Filadélfia essa temporada. E assim, até foi bem sério essa entrevista que ele dá na China, porque ele fala, enquanto eu nunca mais vou jogar em um time com o Daryl Morey, né? Então, também o 76ers não trocou ele antes da temporada começar. A gente tem que lembrar também que até a semana do All-Star Break, né? Que é a semana do All-Star Game, que acontece na última semana de janeiro, que os times têm o limite para as trocas, então tudo pode acontecer até janeiro. E vai acontecer, nem que seja uma rescisão de contrato, mas vai acontecer Eu alguma vi hoje que os Clippers recuaram, não estão interessados coisa. nesse momento em trocar por ele, e era o principal destino que se pintava para ele, né? Sim, sim. Vamos ver agora como é que vai ser, porque agora a gente tem que lembrar que temos o atual MVP, que é o Embiid, né? E que também é o atual estadunidense Embiid, porque abandonou, correu fora, né? Quando o Embiid, eu tenho uma opinião do Embiid, mas eu vou guardar para mim. Mas assim, ele prefere, obviamente, né, em times bons, qualquer um consegue jogar, né? Não quis ficar em Camarões lá, do país onde ele nasceu. Adora falar que cresceu com leões, mas quando precisa mostrar mesmo, foge, né?
E no caso, Igor, do Harden, ele renovou esse ano, né? Com os Sixers. Ele renovou 36 milhões e meio de dólares para a próxima temporada. Assim, os caras estão com essa batata quente, porque é uma moeda de troca, não é um cara barato, mas é um cara problemático e assim, ele tá fazendo um esforço danado para voltar para Houston. Ele até visitou Houston recentemente. E o Ime Udoka já falou que não quer ele lá, não. Exatamente. Quem vai Mas querer assim, essa bomba, né? Os mas caras estão com uma vaga você gigantesca. daria 200 milhões de dólares pro Harden e um contrato a longo termo? Pô, atualmente? Não, isso que assim, ele teve uma. Em comparação com o que ele teve na primeira temporada dele em Filadélfia, essa foi melhor, a última foi melhor. Ele teve jogos bons Ele chegou na metade da temporada na outra, né? Então, mas ele conseguiu jogo de 30 pontos, conseguiu ser um assistente pro Embiid e tudo mais. Só que o problema é que ele tava fugindo muito da responsabilidade de ser o cara do time. O Embiid jogava machucado muitos jogos lá e o Harden não conseguia assumir a responsabilidade. Então, realmente, ele é uma bomba para você trocar, porque você não sabe como que ele vai chegar em questão de saúde. Como você bem disse, né? A questão do peso dele é algo que importa muito na NBA. E ele é caro. Então, você também tem que deixar um espaço no seu cap para ele. Eu acho que é um investimento aí que não é das melhores a se fazer. Mas, enfim, a gente tem que lembrar também a freguesia do 76ers pro Bucks, né? Os últimos 6 jogos só ganharam um, né? E aí foi um jogo, se não me engano, que o Milwaukee foi desfalcado ainda para jogar contra a Filadélfia. Vamos ver como é que vai ser a estreia, né? Porque o Damian Lillard não jogou bem na pré-temporada com o Milwaukee. Jogaram, inclusive, contra os Lakers, mas não jogou bem, né? Eu acho que, assim, obviamente, no lado ofensivo da bola, ele é um asset que é bem melhor do que o Julius Randle, do que o Drew Holiday no seu time. Só que o Damian Lillard não marca. Esse é o problema do Lillard, ele não marca. E vamos ver como é que ele vai encaixar esse jogo com o Giannis Antetokounmpo. É o primeiro All-Star que o Lillard vai jogar desde o LaMarcus Aldridge, em 2014, né? Então faz muito tempo que o Lillard não sabe o que é jogar com alguém que é All-Star. Então vamos ver como é que que o Mike Budenholzer vai... não é nem o Budenholzer, tá? Até esqueci. Ele foi demitido na Esse off-season. aí foi mandado embora. Mas vamos ver como é que vai ser o Bucks, que eu também assino embaixo com vocês. Para mim é o time que em questão de potencial, para mim, é o líder moral da Conferência Leste, que tem um Celtics correndo, um Heat também atrás. Mas vamos ver aí, para mim, é um jogo que tem tudo para ser um jogo não tão difícil pro Milwaukee vencer hoje. E os Bucks assinaram com o Adrian Griffin, viu, o Tonetti? Ele do Miami Heat também. Eu confundi totalmente, cara. Eu até lembrei de falar, pô, o Mike Budenholzer vai ser a primeira temporada do Giannis, depois de muito tempo sem o Budenholzer de head coach, soltei essa gafe aí. Desculpa. Fique em paz. Assim, bom, acho que é isso, assim, acho que a expectativa é muito alta para esse time de Milwaukee. Também é um time que, assim, tem um elenco interessante, mas é um elenco curto. Não acho que tem um banco que consegue produzir como produzia antes e tal, que era um dos melhores bancos e tal. Ainda tem o Jay Crowder, tem o Dragic, né, que é um cara que também não acaba nunca, mas é um cara que sempre pontuou bem. Tem o Chris Middleton, se ficar saudável, é um cara que mata a bola, a gente sabe disso, já foi All-Star. Tem o Bobby Portis vindo do banco, tem o Brook Lopes, que é um exímio defensor e também mata a bola de fora, né? Então, assim, acho que defensivamente você perde um pouco. Tem o Holiday, porque o Lillard não marca nem a sombra dele, mas, assim, eu acho que ofensivamente você ganha muito, muito. Então é um time que, para se separar os dois, é muito difícil. Você precisa ter peças muito interessantes no seu time para conseguir parar os dois. E mesmo assim é difícil. Enfim, e acho que mas aquela mentalidade, né, Curi? Se eu tomar 120 todo jogo, mas fizer 130, tá bom, eu venci. Exatamente. Acho que é mais ou menos por aí. E Milwaukee consegue, tá? Milwaukee consegue ter esse assim, range ofensivo, cara. Sim, e o Giannis, ele vai continuar correndo igual um louco pro garrafão, só
Só que agora ele tem o segundo melhor arremessador da NBA para passar a bola, né? Então é complicado, assim. Bom, uma última informação do jogo de Lakers e Phoenix Suns que vai rolar hoje, estreia do Lakers na Crypto.com Arena. Eu odeio ter que falar isso, cara. Por que não fica Staples Center para sempre? Meu Deus do céu. Não é Staples Center para sempre. Calma, Pedro, calma. É só por $1,5 bilhão de dólares que não Não tá. ligo, pô. Não sou eu que recebo esse dinheiro, eu tenho que falar esse nome desgraçado. Mas enfim, Empresa. hoje não jogam Bradley Beal, ainda não vai estrear, problema nas costas. E Devin Booker também tá fora, tá? Problema no pé. Foi isso que foi divulgado pelo Shams Charania, nosso glorioso insider aí dos Estados Unidos. Então, eu já vejo o Lakers como favorito para ganhar hoje, se o Kevin Durant não tiver algo a respeito para dizer sobre isso, né? Mas ele não vem jogando da melhor forma possível, mas é o primeiro jogo de temporada regular entre LeBron e Kevin Durant desde 2019, né? Vê se pode. Verdade. É uma loucura isso. Mas assim, jogaço. Hoje, 10h30. Antes tem o jogo entre Philadelphia e Bucks. Mas assim, eu acho que a semana tá acabando e tal. Tem vários jogos no final de semana. A NBA tá só começando. E semana que vem a gente tem mais um episódio do de 3 para você conferir com a gente. Toda sexta-feira de manhã. Vai variar um pouquinho o horário, tudo bem. Depende do nosso trabalho, né? Nosso glorioso Igor Tonetti que edita e posta pra gente. Mas enfim, a gente espera contar com vocês. Peço de novo para vocês compartilharem esse podcast com quem você conhece, com quem gosta de NBA, para você seguir a gente nas redes sociais. Os links vão estar na descrição no YouTube. Você chegar, vai estar tudo ali. Tem o Instagram, Comenta Corneta com a nossa Linktree para você conseguir chegar a todas as outras redes sociais. Vai ter conteúdo de shorts, vai ter TikTok, vai ter Reels. A temporada está só começando. Tem o nosso podcast de NFL também, entre as 100 jardas, que eu e o Igor fazemos, que sai toda quarta-feira, né? A gente grava, ou às vezes terça-feira de noite mesmo, e acaba saindo. Então, vale a pena conferir com a gente gosta muito de esportes americanos. É um prazer ter o Conrado com a gente também, que é um cara que conhece bastante, acompanha. Então, a temporada está só começando e é o melhor período do ano, tá? NFL e NBA junto é o melhor período do ano. Então, tem muita coisa para a gente acompanhar juntos ainda. Eu vou me despedindo, quero saber se vocês querem fazer mais algum comentário e vocês estão abertos para se despedir aí. Valeu, agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente, pedir para seguir, né, a gente nas redes sociais, Comenta Corneta, o Curi já deu todas as dicas aí e toda sexta de manhã acompanha a gente aí, tem muita coisa legal. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa, deixa lá nas nossas redes sociais também, lá no Comenta Corneta, o Tonete vai filtrar tudo bonitinho, vai passar para a gente. E é isso, é um prazer, a temporada está só começando, de 3 está só começando e vem muita coisa legal por aí. Valeu, Igor, valeu, Curi, até sexta que vem. Bom, agora sou eu que tenho que finalizar, né? Primeiro de tudo, agradecer vocês que estão escutando, se chegaram até aqui, obrigado. Ouvir 3 homens falando de basquete é complicado, é puxado, né? Mas, pô, agradecer principalmente ao Pedro e ao Conrado por terem aceito essa empreitada aqui, esse projeto. A gente tenho total confiança que vai ser um programa que vai ser muito legal, até para a gente mesmo, para conversar, para falar de futebol, de futebol americano, de basquete, de qualquer esporte. A gente tem um espaço aqui, é bom saber também você, que tem um espaço para vocês ouvirem um podcast também a mais de basquete e de esportes americanos em geral. Deixar também o que o Curi falou, né, para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, que lá vai ter a Linktree para todos os nossas redes sociais, né? No TikTok a gente fala muito de futebol, eu geralmente faço os vídeos, vai começar a vir mais vídeos, mas enfim, deixa aqui o convite para vocês. E uma menção honrosa a gente não falou nessa Open Season aqui da NBA, Max Strus com career high, 27 pontos, tá? Então, o cara que saiu de Miami como um ninguém, como um undrafted, conseguiu ser pago lá em Cleveland e fez 27 pontos. Eu achei que ele ia falar do Timberwolves, cara. Eu tinha certeza que ele ia falar do Timberwolves. Não. Se ele falasse, eu ia pedir para ele fazer a homenagem ao Cat, que ele ama. Não, se eu tiver que falar do Cat aqui, esse podcast não sobe no YouTube, que vão banir. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Agradeço meus amigos por compartilhar esse tempinho, né? E fiquem atentos que em breve tem mais de 3 nas principais plataformas de áudio e também de vídeo em breve. É isso, amigos. Um abraço.